nosso futuro está guardado em Deus. O futuro da nossa família está guardado em Deus. Porque essa vida é passageira. Aqui nunca vai satisfazer a nossa alma. Aqui nunca vai satisfazer o nosso coração. E nunca vai nos proporcionar aquela felicidade plena. Mas a alegria do Senhor existe. A alegria e a força dele existe. E o nosso futuro nele está garantido. Porque mesmo que soframos nessa vida, nós temos a garantia da eternidade com ele. A eternidade é cheia de vitória. É cheia de alívio. É cheio de paz. E eu proclamo essa vitória na sua vida também. Essa convicção do seu amor de Deus para com você. Em nome de Jesus. Vamos cantar meu futuro. Meu futuro é do tamanho que eu creio. Minha casa é fruto do amor de Deus. Minha força está em alegrar teu coração. O sonho vai além de onde alcançam minhas mãos. A esperança só morrerá se eu decidir não mais lutar. Só me basta confiar em quem jamais mudará. Jesus, minha grande sorte foi conhecer, desfrutar o teu amor. Sua grande aposta foi me amar. Acreditou em mim. Minha grande sorte foi conhecer, desfrutar do teu amor. Sua grande aposta foi me amar. Acreditou em mim. Olha, se Deus acredita no nosso potencial, porque Ele sabe aquilo que Ele cria não é nada pela metade. Ele cria de forma plena. Então Ele te criou de forma plena. A corrupção das trevas que nos estragam, mas aquilo que Deus fez a seu respeito e ao meu respeito é pleno. Então, meus irmãos, Ele confia nesse potencial. Agora nós vamos entregar essa força de potencial para confiar no poder dele, que se aperfeiçoa em nossa fraqueza. A nossa fraqueza é as nossas deficiências, mas a força do Espírito nos diz: confia em mim e eu farei que águas vivas fluam do seu interior, e que você seja ministrado ao ponto de ministrar outros, de abençoar outros, de abençoar a sua casa, em nome de Jesus. Por isso nós cremos e confiamos, Senhor, que o nosso futuro está em Ti. A nossa alegria sempre será no Senhor. Meu futuro é do tamanho que eu creio. Creia, você não vai perder nada. Minha casa é fruto do amor de Deus. A nossa força está sempre no Senhor. Minha força está em alegrar teu coração. O sonho sempre vai além. O sonho vai além de onde alcança
Jesus Cristo. Obrigada por tua fidelidade. Aleluia. Então, agora nós temos momentos muito felizes que são aqueles dos testemunhos. Bênção. Nós temos testemunhos que glorificarão o nome do Senhor, devido à grande experiência que alguns da igreja passaram neste final de semana. E eu gostaria de chamar aqui já as 4 pessoas que nos procuraram. É bom explicar, porque há pessoas que não vieram, não é? Os testemunhos se referem ao Veredas Antigas, ao seminário Veredas Antigas. E algumas pessoas disseram, olha, eu gostaria de compartilhar com a igreja aquilo que Jesus falou comigo neste final de semana. E vale lembrar que esse seminário é um seminário que trata de restauração do nosso relacionamento com Deus. E a partir do relacionamento com Deus restaurado, o nosso casamento é o alvo dessa restauração, a nossa paternidade ou a nossa filiação, portanto, o nosso relacionamento com os pais. Sim. E coisas maravilhosas acontecem a partir desses princípios que são liberados sobre as nossas vidas. Quando a gente tem no coração certeza de que estamos bem com Deus, estamos de bem com Deus ou em paz com Deus, a nossa saúde, isso reflete na nossa saúde. Verdade. Isso reflete na nossa convivência com as pessoas. Esse seminário tem sido um seminário, de fato, valioso, não é? Verdade. Então, é mais do que a gente fazer propaganda, a gente quer deixar vocês ouvirem, né, daquilo que Deus fez nesses dias. E antes de começar propriamente essa etapa de testemunhos, eu queria glorificar o nome do Senhor por toda a equipe levantada nesses seminários de Veredas Antigas, que deram assistência em muitas horas da sua vida como oferta ao Senhor. Verdade. Naquela cozinha. Muitos elogios foram dados àquela preciosa refeição. Glorificamos ao nome do Senhor pelas mãos dessas irmãs abençoadas, pelo amor delas e por todos aqueles que intercederam, a equipe intercessora que não pôde estar aqui, mas estava na sua casa, estava no trabalho, lembrando da seriedade deste trabalho. Cuidado com as crianças isso, também. e irmãos que cuidaram das crianças dos outros, irmãos, então isso muito alegra o coração de Deus. Se alegra o nosso, imagina o coração de Deus. Verdade. Muito obrigada. Que o Senhor Vamos os aplaudir recompense essas pessoas, né? generosamente. Anonimamente em nome de trabalharam, Jesus. mas podem ser publicamente honradas, né? Exatamente. Eu não vou citar nomes, são várias pessoas, tá bom? Aleluia. Outra coisa, vamos chamar aqui. Vamos lá? Eu vou chamar todos já para ficarem aqui, para a gente ganhar. Será? Deixa eu Tá assim, bom, dou uma opinião. A gente não combina e depois fica discutindo verdade, no altar. a gente fica viu? aqui, ó, mas discutindo a relação é uma discussão no de altar. amor aqui, né? É porque assim, quando as pessoas ficam aqui à frente, talvez algumas delas ficam até inibidas de dar. Então, se Ou você estiver pressionadas. aí e o seu coração tocar, você levanta a mão e a gente continua aqui os testemunhos, tá bom? Não tem pressa com testemunho hoje. Exatamente. Hoje foi Deixa separado Deus para fazer isso, tá a bom? obra, tá bom? Se você aí não falou conosco, mas quer, como o pastor disse, Isso. fala assim, eu também gostaria. Você como facilitador também, eu gostaria de Fui compartilhar. impactado, porque todos nós vivenciamos experiências poderosas e devem ser contadas. Eu estava lá Devem na ser. cozinha e Deus falou comigo. Posso ir lá Aleluia. compartilhar? Claro que pode. Porque o Senhor se manifestou. E não foi uma impressão, viu, diaconisa Daiane? Foi exatamente a presença de Jesus. Amém. Jesus passeava aqui no nosso meio, silenciosamente, tocando nas pessoas. Verdade. E fazendo uma obra poderosa. Verdade. Então, quem é o primeiro aí? Ou a primeira? Eu vou chamar a Josi primeiro. Aí, vamos aplaudir. A mais Aleluia. temerosa. Glória a Deus. Ai, Josi, Maravilha não da fica irmã amarela, Deus. não fica da cor da sua blusa, não fica. Eu vou ficar aqui pertinho de você. Jesus está mais do que presente para te ajudar. Bom dia, né? A igreja cheia, a gente fica até nervoso. Mas quando foi anunciado, né, para fazer esse seminário, eu acreditava que eu já tivesse feito, mas eu senti assim que eu deveria fazer novamente. Mas eu não falei nada, eu só fiz uma oração e falei para Deus assim que se eu ainda tivesse algo para ser tratada, curada nesse seminário,
que então ele me convidasse através da vida de alguém. E eu mentalizei a pastora. Mas eu não falei, eu pensei, não vou ser tão exigente, né? E aí passou alguns dias, e aí eu estava conversando com a pastora sobre outro assunto, e eu achei até que, acho que ninguém vai me convidar não, né? Todo mundo sabe que eu já fiz. E aí a pastora falou, Josi, você já fez esse seminário, né? E eu olhei para ela e falei, eu fiz, pastora. Mas depois eu descobri que eu não tinha feito. Eu fiz, aí ela, mas você não quer fazer de novo, né? Aí eu contei para ela, falei, então tem que fazer, né? Deus me falando que é para fazer. E aí eu vim, né? Eu fiz o seminário e no primeiro dia eu já tive assim um entendimento, uma resposta sobre coisas que aconteciam comigo na minha infância, pensamentos, sentimentos que eu não sabia de onde vinha. Eu não sabia por que eu era assim, né? E aí Deus foi me mostrando assim que existem portas que se abrem, né, na nossa vida, não através necessariamente de nós, mas de nossas gerações que se passaram, né? E eu acredito que foi isso que aconteceu comigo, né? E Deus já foi me dando uma resposta. Mas assim, durante toda a minha vida, eu não sabia por quê, mas eu sempre tive um sentimento de necessidade de fazer muitas coisas, ser aprovada em muitas coisas. E eu faço muitas coisas, né? E todo mundo sempre fala que você está fazendo bem, é bonito isso que você faz, só que eu sempre ficava com aquela insatisfação, assim. E eu não tinha dificuldade de aceitar que Deus me aceita. Por mais que na palavra diz que o Senhor ele não nos rejeita e Ele nos ama, eu sempre achava assim, não, mas eu acho que Deus não, eu tô errada, em alguma coisa eu tô errada. E eu não sabia por quê. Eu até compartilhava com algumas irmãs, mas por que eu penso assim, né? Por mais que eu sei que isso não é verdade, que isso é uma mentira do diabo, e eu não entendia. E esse seminário, nessa primeira noite que eu fui para minha casa, eu também tinha falado com Deus que eu queria que Ele realmente falasse comigo, que eu não queria sair daqui só passando por um seminário, mas que fosse algo que me marcasse. E eu me lembro que nessa noite que passou, a Sofia, minha filha, ela tem 4 aninhos, ela ficou chorando muito de madrugada, eu não conseguia dormir. E eu tive que ir para a cama dela, porque eu já estava cansada, eram umas 4 horas da manhã. E eu deitei com ela e eu dormi. E aí eu me lembro que eu tive um sonho, que eu me sentia num ambiente espiritual, eu entendia que não era apenas um sonho, não era algo que era só um sonho, mas eu sentia um temor muito grande. Era um medo, mas não era medo, era um temor, assim. E eu via um corpo branco que me levantava e uma voz, eu sabia que uma voz ia falar comigo. E essa voz começou a falar, mas ela falou umas frases frases difíceis, palavras difíceis. Mas eu tinha discernimento que era um mensageiro de Deus falando comigo, que era um anjo. E eu sentia aquele temor e eu entendi a mensagem que ele falava comigo. Mas eu acordei imediatamente, ainda assim com aquela sensação. E eu pensei, vou acordar o Tiago, vou contar para ele. E eu fui lá no quarto, mas ele estava dormindo bem pesado. Aí eu deitei de novo, dormi. E no outro dia eu não me lembrava as palavras que o anjo tinha falado comigo, mas eu lembrava a mensagem. E a mensagem que ele falava para mim era, eu não te rejeito. Você pode entrar, você pode passar para o reino. Eu te aceito. Então, eu tive assim uma cura nessa parte, né? E no outro dia, durante o seminário, também falou muito sobre isso. E eu consegui ter assim entendimento de onde vinham esse sentimento, né? Isso que eu sentia sem motivo. Minha família, meus pais sempre me deram atenção, me deram carinho. E eu tenho um bom casamento, os irmãos da igreja sempre também me receberam muito bem, então não havia visivelmente motivos, mas existia algo no espírito, né?
Então, para mim foi muito bom, e no final eu descobri que eu não tinha feito esse Veredas, foi a primeira vez mesmo que eu estava fazendo. E foi bom, eu recebi cura e eu pude entender muitas coisas que durante anos eu não compreendia, né? Então, é muito bom para quem ainda não fez. Pode fazer. Amém. Seja abençoada, Josi. Agora você sabe, né? Agora continue, em nome de Jesus. Gostaria de chamar também a Dani. Dani, vem aqui compartilhar com a igreja aquilo que Jesus falou com você, por favor. Deus abençoe, querida. A paz, irmãos, bom dia. Bom dia. Eu fiz o primeiro Veredas aqui na igreja há 3 anos atrás, né? Que foi o Vencendo a Ira. E naquele tempo foi onde eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. Verdade. Eu vim do centro espírita, estava frequentando, já tinha ido no psicólogo, já tinha feito vários tipos de terapia, para tentar assim me encontrar, né, descobrir o que tinha de errado comigo, porque eu sentia muita aflição, muita angústia, eu sentia sempre que faltava alguma coisa na minha vida. E eu me converti naquele primeiro Veredas que eu fiz, que foi o Vencendo a Ira. E foi também através do testemunho, né, de alguns irmãos, alguns até estão aqui. Naquele primeiro Veredas que eu fiz, eu fui abençoada, eu ganhei. E eu vim por vontade própria, né, de tanto assim, eu ver que a pessoa que trabalhava comigo, ela dava tão bom testemunho da vida dela, que eu tive vontade de vir conhecer. Né? E foi através daquele primeiro Veredas que eu fiz, que Deus veio trabalhando na minha vida, na minha família, e veio curando, sabe? Eu fui, a cada dia, vencendo essa angústia que eu sentia, essa ansiedade, e Deus foi tratando e foi preenchendo, e a gente conseguiu também ir passando isso para os nossos filhos, né? E esse é o 3º seminário que eu fiz, falta só um. E esse, para mim, ele foi um dos mais marcantes, assim, porque ele faz a gente entender que, apesar do tema ser abençoando gerações, mas faz a gente entender o nosso eu, os propósitos, porque Deus nos criou, o que Ele tem para a nossa vida, e que, independente do que nós vivemos na nossa vida, no nosso passado, na nossa infância, tudo pode ser suprido por Deus, tudo. Deus, Ele tem, como falou no vídeo, Ele é o Deus El Shaddai, né? Que Ele pode suprir tudo, todas as nossas necessidades. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, que Deus vem e preenche a nossa vida, o nosso coração, tudo faz sentido. E desde o primeiro encontro que eu tive, de lá para cá, Deus foi tratando. E cada um que a gente faz, a gente vai aprendendo mais. E um vai complementando, né, o outro. E o Carlos tinha falado que ele ia testemunhar, não sei se ele vai vir ou não. Profetizado já. Porque, assim, eu sou muito grata, né, a Deus, porque nós vivemos muitos anos só pela intercessão, né? A minha sogra sempre orou muito por nós. E eu sei que, às vezes, algumas pessoas não têm esse privilégio, mas desde o momento em que eu decidi buscar e a primeira vez participar do seminário e comecei a vir para a igreja, ele esteve sempre do meu lado, sempre. Ele nunca pestanejou em nem um segundo. Ele sempre esteve ali acompanhando e fazendo parte. Vem cá. Vem cá, dá um abraço na esposa. Aleluia. Aleluia. A paz. Tá alto, né? Falar um pouquinho da experiência desse final de semana, né? Eu participei do Veredas pela primeira vez, né, no primeiro seminário, que foi Fortalecendo Relacionamentos, né? Que foi uma bênção, né? E realmente abre os olhos para algumas coisas do dia a dia que você, no dia a dia, mesmo com anos você tentando buscar, você não consegue ter discernimento das coisas.
A ótica do Greg, né, da forma que ele fala para você as coisas simples do dia a dia, te abre uma nova forma de ver as coisas, de entender, às vezes, problemas que existem lá no fundo do seu coração, mas você não sabe a origem, né? Se você não sabe a origem, você não consegue tratar. Assim como qualquer doença que você tenha, né? Se você não descobre aonde ela está instalada, você não consegue um tratamento para aquilo. E esse que eu fiz agora, o tema, a princípio eu fiquei meio assim, abençoando gerações, eu não sabia se ia fazer, se não ia, mas resolvi fazer e acreditem, foi uma surpresa muito grande. Porque, como ela mesma disse, o tema, abençoando gerações, mas assim, acreditem, o tratamento pessoal é muito grande, né? Quando você entende algumas coisas que você tem no seu coração e não sabe de onde surgiu isso, né? E nem o que isso te causou, mesmo sendo de coisas passadas, às vezes que veio dos seus pais, dos seus avós, né? Como isso tem impacto na sua vida e como isso, se você não tratar isso, como isso pode ter impacto na vida dos seus filhos, dos seus netos e assim por diante. Como o Greg disse, até 10 gerações, imagine só, né? Você imaginar que daqui 10 gerações esse problema ainda vai estar persistindo, se você não quebrar esse ciclo, correto? Então, quem não fez, faça. É só o que eu posso dizer, é o meu testemunho a respeito disso. Tá bom? Amém. Muito obrigada, casal abençoado. Oh, que testemunho poderoso, né, gente? Às vezes, sabe o que acontece? Quando a gente propõe um seminário assim, as pessoas ficam com muito temor, só que aquele temor não é o temor de Deus, é o temor de pânico, do inimigo, né? Ele fala, o que vão fazer comigo naquele lugar? O que vão descobrir de mim, né? Então, não é nada forçado, porque o Senhor vai ministrando, e você vai tendo liberdade no Senhor de viver estas realidades. Então, nas próximas oportunidades, você que nunca passou, ou que já passou e sente que precisa passar por uma reciclagem de conceitos, de pensamentos, está aberta a oportunidade. Não resista, porque assim como a Josi disse, e olha, ela pensou que tivesse feito, ela não tinha feito. Não tinha. Né? Então, olha que oportunidade ela perderia. Né? Então, o Senhor, ele não está desesperado, porque ele não entra em desespero, mas ele está assim, batendo a porta do seu e do meu coração. E você? E você? Nossa, eu tenho um futuro para você tão precioso, mas você não está me entendendo. A minha linguagem de amor não tá chegando até você. Então, abra-se para mim, não tenha medo, porque eu vou caminhar com você nessa trilha do desconhecido. Porque o que é desconhecido, nós temos medo. Mas quando é um desconhecido do Espírito, você pode ter certeza que o Senhor não te levará para o mau caminho. Ele vai te levar para o melhor caminho, em nome de Jesus. E Deus conhece todas as coisas, exatamente. Né? É desconhecido para nós, mas para Deus Ele tem domínio e governo de todas as coisas. Eu queria também chamar a irmã Letícia. Aê, vem cá, Letícia, vem compartilhar. Bênção. Conosco a tua alegria. Oh, bênção. Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor aos irmãos, à igreja. Se eu chorar, os irmãos me perdoem. Mais do que a tua pastora, o Senhor, cada dia, Ele tem mostrado a misericórdia, a bondade dEle para com a minha vida. E, de verdade, esse seminário, esses estudos que a igreja dá, é de grande ensino, abre os nossos olhos para situações que às vezes a gente não entende, que mesmo, como eu falei, né, para as irmãs, testificando, eu sou nascida num berço cristão, eu tive ensinamento desde criança, mas mesmo assim, a dureza do nosso coração, as circunstâncias da nossa vida faz a gente, às vezes, nos fechar ao Senhor.
do seixal que Ele tem para nós, as veredas que Ele tem para nossas vidas e nos distanciar dela. E esse Veredas Antigas me fez abrir os olhos para olhar ao que eu tinha em Deus, o que o Senhor sempre teve para a minha vida, mas eu, por escolhas, me distanciei. E eu queria ler Romanos, que fala Romanos 10, 3 e depois o 9, que porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. E o 9 diz, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. E essa palavra, ontem as irmãs perguntaram se eu queria falar, se alguém queria falar, e ficou de ser hoje falar, caso a gente quisesse dar um testemunho. Eu acordei cedo e essa palavra veio ao meu coração, porque eu procurei os meus próprios caminhos, eu procurei a minha própria justiça, e isso me distanciou do que o Senhor tinha para mim. Só que nesse curso você vê, o Senhor vai trazendo, tirando do profundo e trazendo à superfície tantas coisas, coisas que você não entende, coisas que você às vezes se culpa, porque o inimigo ele é sujo, ele nos culpa, e o Senhor vem e nos mostra que Ele nos ama, e que se Ele está nos corrigindo, se Ele está nos mostrando o que nos nossos pecados, se Ele está trazendo à superfície, não é para nos acusar, é para que nós confessemos os nossos pecados com as nossas bocas. E assim Ele vem, Ele vai curando, Ele vai limpando, porque quando o Senhor vem, Ele não vem para fazer pela metade. Ele vem, Ele tira a sujeira do profundo, Ele limpa os cantos, Ele vai limpando, porque Ele é santo. E Ele quer habitar em lugares santos, Ele quer habitar em lugares limpos, porque Ele não é Deus de engano, Ele não é Deus que te acusa. Se Ele traz, é para que você seja limpo, para que Ele te cure em áreas, em situações que aconteceu que você nem entende, em situações que veio, às vezes, da sua criação, e que trouxe uma ferida, e que, assim, nessa ferida, você acaba ferindo as pessoas que estão ao teu redor. Mas o Senhor, Ele vem, Ele cura, e Ele te mostra as veredas que Ele sempre teve para você. Por isso, veredas antigas, porque Ele faz você olhar. Veredas é o caminho que você tinha para seguir. Então, Ele faz você olhar e você voltar. E você voltar o seu coração para Ele. Você voltar e falar, Senhor, obrigado. Obrigado por me mostrar o que eu não via. Por me fazer enxergar o que eu não enxergava. Por eu ver e não ver como acusação. O que o Senhor está fazendo em mim, me curando, me mostrando onde eu pequei, não é para que eu seja acusada por isso, é para que eu seja limpa, é para que eu confesse, e quando eu confessar, o Senhor vai estar me curando, vai estar me redimindo, e vai estar fazendo eu me voltar aonde eu nunca deveria ter saído. E foi isso que esse curso trouxe ao meu coração, e tem ainda mais 2, e eu estou aqui para fazer. Eu quero aprender de Deus, eu quero voltar mais e mais ao curso perfeito e agradável do Senhor. Amém. Obrigado, irmã Letícia. Olha, como a coisa do Espírito Santo aqui, não é? Enquanto a pastora Débora estava falando aqui, aí eu perguntei, né, para Deus, falei, Deus, eu preciso falar o que é veredas antigas, porque veredas antigas, por trás desse nome, tem um significado. Aí o Espírito Santo falou assim, não, fica quietinho aí, que eu vou falar de outra forma. Eu falei, tá bom, Senhor, ok. Aí, vocês entenderam, né? Glória a Deus. E agora nós temos um homem, né, Diácono Celso, para vir aqui falar com a gente. Ô, glória.
Bom dia, igreja. Quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de alegria, né? A gente também ter participado como facilitador. E é engraçado que a nossa vida lá não para, né? A gente está passando por tantas situações. E nesse tempo de veredas que nós tivemos, nesses 2 veredas aí, eu passei por uma situação na empresa lá. E tinha comunicado o chefe lá que eu queria folgar tal período ali e tal. Já tinha avisado 1 mês atrás. Aí eu falei para ele, e aí chegou as vésperas do dia que estava chegando, ele falou assim, não, você não vai poder folgar, né? Aí já, como assim não vou poder folgar, né? Você já tinha avisado. E eu fiquei com veio uma ira assim, coisa, eu não agredi ele, claro, fica tranquilo. Mas eu falei muito bravo, porque já tinha avisado há muito tempo. E eu fui para cima dele e ele ficou assustado. Aí eu parei naquela hora e falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que é isso, né? Aí eu falei, Gomenasai, desculpa, aí eu cheguei em casa, eu estava assim orando, pensando, e aí eu falei com a Fabiana, né? Falei, o Espírito Santo me mostrou uma situação, né? E eu já participei do Veredas, já, queridos, e nesse daqui a gente viu como o papel do pai ele é importante, né? Meu Deus. E eu sou pai, eu falei, nossa, eu não quero passar por essa situação. E queridos, eu lembrei, o Espírito Santo mostrou, quando eu tinha 12 anos de idade, meu Deus, quando eu tinha 12 anos de idade, era a época de julho, no Brasil é época de férias para nós, e a gente tinha um supermercado lá no Brasil, e aí meu pai, e a gente nas férias, a gente sempre esperava as férias, para mim era triste as férias, porque era o período que a gente tinha que ir lá trabalhar, né? Ficava trabalhando. Enquanto meus amigos passeavam, a gente ia trabalhar, ajudar lá no mercado, né? E nesse dia tinha o juvenil lá da igreja, aí eu falei, pai, vai ter 2 horas de juvenil ali, eu vou querer ir. Aí ele deixou ir, mas acabou, você já volta, ele falou, né? E aí, justo nesse dia, o pessoal lá da minha igreja lá, eles tinham alugado lá, conseguido um campo de beisebol. Eu gostava demais desse campo de beisebol, né? De jogar beisebol. Falou, nós conseguimos alugar um campo ali e tal, e a gente vai depois do juvenil. E eu falei, meu Deus, olha, eu quero ir, né? E aí eu falei, eu vou. Liguei para o meu pai lá da igreja, falei, pai, não vou poder voltar para o trabalho aí, porque o pessoal vai jogar o beisebol aqui, eu vou lá junto. Ele falou, não, você não vai. Eu falei, mas pai, eu tô de férias, né? Eu quero ir lá, né? Não, você tem que voltar aqui. E eu chorei, falei, não, eu quero ir. Ele não deixou, você vai voltar aqui. Aí eu, tá bom, desliguei, voltei e falei para todo mundo, pessoal, não vou poder ir, eu vou ter que voltar para o trabalho lá, né, tudo. E o pessoal foi, se divertiu e aquilo ficou, queridos, na minha vida ali, né? Nossa, aquele momento que eu tanto esperava ali. E aí foi crescendo, né? 12 anos, aí imagine, aí vai correndo o tempo aí, vai correndo, né? E hoje a gente está com 18 anos aí, graças a Deus, né? Passou só 6 anos. Quantos traumas, né? Ainda bem que você é mais velho que eu. Amém. E aí, chegando no ano de 2022, nesse ano, meu Deus, aí acontece essa mesma situação. Eu avisei 1 mês antes, tal, já preparando já tudo, reservei as coisas que a gente ia fazer. Então, eu vou folgar, tal. Não, você não vai folgar. Eu falei, peraí, como assim? E aí, naquela hora, lembrou, né? Toda aquela cena lá, tudo lá. Lembrei do meu pai, meu Deus. Aí eu falei, Fabiana, o Espírito Santo me mostrou lá. Eu falei, então você vai ter que tratar e daí. Meu Deus, mas espera aí, eu já participei do Veredas, meu Deus, tal, né? A gente, quando a gente se engana, né? A gente precisa de manutenção diariamente. E aí eu falei para ela falou assim, você vai ter que perdoar e tem que tratar essa situação. Aí eu fui, tratei, fiz o contrário que ele não pôde fazer por mim, eu fiz por ele nesses últimos tempos aí, pelo meu pai. E aí foi algo assim tremendo, né? Porque a gente tira assim como todos vocês que compartilharam ontem, eu também senti essa ideia que vocês sentiram, porque é triste a gente guardar e a gente até esquece, né? Mas as nossas agressões, a situação que a gente passa com as pessoas na empresa, alguma coisa, faz lembrar, mas por que eu agi dessa maneira, né? E aí isso mostrou, quando eu tinha 12 anos de idade,
aquela ferida lá está lá ainda, lá você ficou chateado, você chorou, eu chorei, fiquei muito revoltado, porque eu queria ter ido, era um momento que eu estava esperando, era a minha época de férias, por que eu não podia ir? E aí isso voltou agora no ano de 2022, agora, eu falei, meu Deus, só que agora já era outras pessoas, as autoridades diferentes, mas o problema continuava ainda ali, e aí você falou, é esse daqui, vai ter que tratar, vai ter que pedir perdão, vai ter que liberar, vai ter que falar, e aí eu fiz exatamente isso, aí eu falei, liberei, e aí sumiu. Aí, um dia antes, o chefe falou, não vai ter muito serviço, pode ir e tal. Nossa, você vê como que é, né? Eu quase ia fazer um escândalo lá, ia fazer um barraco ali todo lá, e não deu em nada. Mas era algo que Deus estava querendo tratar, né, queridos? Olha só que situação, né? 12 anos, a gente nem imagina que isso está ainda no nosso coração. Então, queridos, eu acho que isso foi, para mim, tremendo, né? Foi uma situação assim, que a gente pensa, nós estamos no nível maravilhoso, mas não, é engano nosso, né? Eu costumo dizer que a nossa vida é igual ao nosso carro, tem que fazer check em 2 anos. Se você chegar lá pro cara lá e falar assim, faz 10 anos que eu não faço check-in, o cara nem vai pegar seu carro, né? E aí o seu carro para, a sua vida para, você fala, nossa, os problemas continuam, já sei, vou para outro lugar, continua, tá lá, vou para outra igreja, continua o problema lá, você viu? Quantos anos passou? E agora diante do meu chefe, numa situação que eu estava vivendo, e por que você foi agressivo comigo, né? Ele até assustou, né? Porque eu sou sempre brincalhão, mas eu fui agressivo com ele, não bati, mas fui agressivo e ele assustou mesmo, né? E aí, olha só, o Espírito Santo fez lembrar daí. E outra situação também foi de um líder espiritual que eu tive uns tempos com ele, que eu não entendia por que ele me humilhava tanto, assim, tal, e aí eu retratei com ele. Mas é incrível, queridos, que a gente retratou, e aí nesses tempos atrás vinha um monte de caminhoneiros lá que eu carregava ali, e é engraçado que esses caminhoneiros, o porte, o jeito de falar, lembrava demais a pessoa, e a maneira que ele se falava comigo, de humilhando assim, tal. Eu falei, mas espera aí, eu já tratei isso daí, e aí eu falei novamente com a Fabiana, ela falou, vai ter que tratar, e se você perdoou, então você reafirma, olha para você ver, se você perdoou, você reafirma então. E aí num dia de trabalho, aí eu estava indo trabalhar, falei, Senhor, olha, eu lembro exatamente que eu já declarei isso, eu já perdoei, já liberei, mas de novo está voltando esse sentimento. Falei, então em nome de Jesus, eu reafirmo que eu entrego, eu liberei já esse líder, ele seja abençoado, ele não está aqui conosco mais, mas que ele seja abençoado. E aí passou algumas semanas, eu encontrei de novo esse caminhoneiro e já não aconteceu mais nada. Então, mais uma vez, para a gente estar sendo tratado, né? Aí eu falei, meu Deus, então é engano nosso achar que a gente já passou. Tudo bem, já estou bem, nossa, a gente vai... E o dia a dia vai vindo, pessoal. Então as pessoas vão mudando, o país vai mudando, a situação vai mudando, mas o problema está aqui ainda. Então, se a gente não tratar, o negócio continua mesmo, né? Então, para mim, assim, ser facilitador foi muito abençoador, né, Diácono? A gente estava junto ontem lá, mas incrível que Deus até dá a oportunidade para a gente ser ministrada, né? A gente até esquece, eu esqueci daí, mas eu lembrei, aí o Espírito Santo, olha, fez lembrar ali, meu Deus, e estava ali mesmo a situação. Então, eu tive que liberar, queridos, olha, interessante. Então, saiu o bebê, né? Graças a Deus, estou livre aqui, até saiu a barriga, né? Mas foi bem. Então, assim, quero agradecer a Deus, porque a gente ser facilitador, a gente também é muito abençoado. Louva a Deus, e essa oportunidade eu quero estender à igreja para os próximos veredas. Se você já passou, mas ainda você lembra de qual situação tem que ser tratado, queridos, porque olha, não vai mudar, não vai adiantar você sair da igreja, você ir para outro país, para outra empresa, porque o problema está no seu coração. E se a gente não tratar, queridos, a gente vai mudar, vai para um monte de lugar, vai até para a Lua lá e vai estar com os problemas lá com o ET lá, né? Porque o ET vai te incomodar lá. E aí não dá certo. Então, é capaz, não é verdade? Até o ET vai te dar trabalho lá. Então, melhor estar aqui mesmo na terra, quando nós temos a oportunidade. Você, né? E aí você não vai querer dar o dedo para ele. Mas, querido, Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Valeu, Diácono. Deus abençoe, meu querido.
Olha, gente, é tanta coisa bonita que Deus está fazendo que a gente sente vontade de querer. A gente quer mais, ó. Se levanta aí, vai. Conta aí a bênção. Então, vem para cá, diaconisa. A Yara também, ó. A diaconisa Mary, a Lude. Então, ó, aguenta aí. Dá tempo ainda, hein? Lude também. Aí Vinícius também. Aleluia. Há vários, amém. Para nós também foi uma grande honra e alegria de participar. Louvo a Deus assim, porque o Senhor ele fez uma sintonia assim maravilhosa. O grupo que estávamos ali, nós estávamos ali, o Senhor, o Espírito Santo, ele já ia direto ao ponto. As pessoas foram direto ao ponto, tipo, não tiveram vergonha, foi não se abrindo, foi assim um mover tremendo ali. Foi algo sobrenatural. E lógico, nós também como facilitadoras, nós somos ministradas ali também. O Senhor como eu compartilhei no começo, foi algo que esse seminário em específico me marcou a minha história, porque eu sempre perguntava, me questionava ao Senhor quando eu era adolescente, depois que eu me converti ao Senhor, qual o propósito que Ele tinha na minha vida, para que Ele tinha me criado, para que eu tinha nascido. E no final ali, o Senhor foi tratando, ministrando, e aí chegou no final, que aí vocês vão, quem quiser saber vai ter que passar, que eu não vou falar, tá bom? E o Senhor ali, ele se revelou, né? Ele já vinha se revelando, mas ali ele falou, é isso. E ali eu falei, é isso? Então, a partir de agora, eu sei como o Senhor me vê. Eu sei como o que o Senhor quer da minha vida. Então, quando você tem uma noção da direção que o Senhor tem para você, você começa a dizer, é isso que eu quero. Não quero mais seguir o meu caminho. Como a irmã Letícia falou, o Senhor, ele trazendo nós novamente para o caminho dele, para aquilo que ele tem. Porque ele diz que ele já escreveu toda a nossa vida. Então, ele sabe o que nós temos para cumprir. Então, foi algo marcante, foi algo assim, tremendo. Mas uma outra coisa que o Senhor também me chamou a atenção, foram portas que eu ainda não tinha fechado. Né? Foram portas que eu passava por lutas ainda, por algumas situações, e eu falava, mas Deus, por que isso volta de novo? Né? E o Senhor ali me lembrou, ele falou, você fechou uma parte, mas ainda você falta fechar outra. E eu fui o trajeto daqui lá conversando com Deus. Gente, eu fechei, o vidro estava tudo fechado. Gente, eu gritava, mas eu gritava assim, mas era de alegria, viu? Primeiro eu confessei, e ali eu gritava, e o Senhor foi me restaurando, e eu fui, ao ponto de eu chegar em casa, eu não conseguia dormir. Eu falava, Senhor, eu preciso dormir. Mãe, eu preciso levantar, então o Senhor tem que me deixar dormir agora, né? Então, assim, foi algo tremendo. Mas outra coisa que o Senhor chamou minha atenção também, foi assim com relação à desonra aos pais, né? Por eu não ter pedido ajuda para o meu pai, para minha mãe, para a escolha do meu marido. Graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, Deus, o Senhor é poderoso, que Ele converte até aquilo que a gente às vezes faz de errado em bênção, né? De não me guardar para o casamento, né? De não esperar aquilo, mas louvo a Deus, porque, graças a Deus, meu marido está nos caminhos do Senhor, a minha família, então Deus teve misericórdia, mas é algo que eu ainda tenho que pedir perdão para os meus pais, porque eu desonrei eles ali acima, né? Desonrei ao Senhor, porque Ele queria pureza, né? Ele queria que eu tivesse me guardado para aquilo que o Senhor tem, né? E quando nós temos relacionamentos não só sexual, mas também emocionais, então nós vamos deixando pedacinhos nossos com essas pessoas, né? E quando nós entramos no casamento, por isso que muitas vezes nós nos sentimos completo ali, nós nos sentimos felizes, porque acabamos entregando só parte, ou um pedacinho do nosso coração. E é isso, às vezes, o cônjuge cobra, fala, mas a alegria, a felicidade, eu sei que você tem potencial de me dar mais, né? E muitas vezes nós não entendemos. Então, ali também tem essa parte de você, da restauração do Senhor. O Senhor, Ele tem poder para te tornar pura novamente. Pura literalmente, gente. Literalmente mesmo. Com isso, né? Então, assim, foi algo que marcou o meu coração. É algo que graças a Deus, os meus pais, eles abençoaram o nosso casamento, né? Então, eu louvo a Deus por isso, pelo coração, mesmo eles não sendo cristãos ainda, em nome de Jesus, que eles serão, mas eles já tinham isso, então eles abençoaram o meu casamento. Mas a gente vê o que é a falta da bênção de nós como filhos, o que isso traz, o que isso redunda, o nosso casamento, situações que nós passamos ainda por falta de nós também pedimos perdão para os nossos pais por ter procurado com as nossas mãos a pessoa que está conosco. Glória a Deus que o seu marido está convertido, se não está, o Senhor vai converter, mas
Que nós tenhamos isso no nosso coração, que partimos de nós, te pedimos perdão, porque eles são pessoas levantadas pelo Senhor para cuidar do nosso coração, cuidar da nossa integridade. Muitas vezes nós achamos que os nossos pais é chato, mas quando nós nos tornamos pais, quando nós passamos por um veredas desse, nós vemos a importância. Nós falamos, obrigada, Senhor, porque o meu pai e minha mãe foi chato. Então, se você é mãe, mãe continua sendo chata. Pai continua sendo chato. No Senhor, é lógico, a direção, a sabedoria do Senhor. Amém? Amém. Obrigada, querida. Ai, ai, ai. Eu fiquei vendo a carinha dos adolescentes aqui. Assim, aquela coisa... Não teve graça. Verdade, não tem graça mesmo. Né? Mas tem graça lá na frente. A graça se manifesta lá na frente, viu? É essa que é a grande esperança, é a sacada. Se vocês pegarem, vocês vão longe com Jesus. Temos ali testemunhos da Iara, deixa eu só falar o nome. Iara, a diaconisa Fabiana, a Sara, a Lúdio Vinícius e quem? Quem aqui? A Mary. É a Sara, tá. É que hoje eu não estou enxergando, gente, esqueci o óculos. Então vamos chamar a Iara aqui. Vamos lá, Iara, vem cá. Compartilha conosco. Vamos lá. Fala, Senhor Jesus, bom dia. Já foi uma luta para me chegar aqui, meus irmãos, só a graça de Jesus. Peço perdão, até fiquei nervosa com a Eve lá. Perdão, irmã! Perdão! Mas Jesus sabe, porque e eu tenho enfrentado... Perdão, irmã! Já estou perdendo publicamente. Jesus sabe, eu tenho enfrentado enfrentei uma luta para fazer esse veredas. Desde de sexta-feira, eu já tinha avisado meu chefe que eu não ia fazer hora extra. Eu não, de jeito nenhum. Eu tinha falado, olha, eu tenho compromisso. E, na última hora, ele falou, não, eu preciso de você aqui, o fechamento você que faz, você precisa ficar. E eu falei para ele, eu não vou ficar. Eu tenho um compromisso, perdão, né? E daí eu fiz as contas e falei, Gomena, sai, me abaixei lá até e falei, eu preciso ir. E ele fez uma carinha assim, mas falou, tá bom, né? Já estava saindo, né? Agradeci ele e saí. E eu cheguei em casa, já era 7h30. E daí eu falei, eu não vou fazer. Já é 7h30, eu vou chegar lá, eu vou perder, e eu não gosto de chegar atrasada. Mas o Espírito Santo falava assim para mim, não, vai, mesmo atrasada, não tem problema. Eu quero ministrar no seu coração. Eu cheguei aqui meio emburradinha, né? Porque eu, quando estou emburrada, a cara aparece, não tem jeito. Cheguei emburradinha aqui, fui, paz, pastora. A pastora, força, e eu... Com grande medo daí. Entrei, né, sentei lá no último banco, falei, Jesus, vamos ver mesmo se o senhor quer fazer alguma coisa comigo, né? Fui, sentei no último banco, e daí, como eu cheguei um pouquinho atrasada, eu não peguei assim tudo, né? Estava meio confusa ainda. Mas aí foi para a primeira pequeno grupo, e daí o Senhor já foi ministrando no meu coração, já fui quebrantando, já fui ficando mais feliz, né? Mas era uma luta espiritual, eu sentia nitidamente uma luta muito grande para que eu não voltasse no outro dia, porque daí eu fui para casa, cheguei em casa, começou a acontecer todos os sintomas, era dor no estômago, não conseguia dormir e uma irritação muito, muito grande. Eu falava, não é normal, não tem motivo, né? Tem acontecido tantas coisas de bênçãos na nossa vida, e por que essa irritação? E eu olhava para o Denis, não estou sabendo de nada, falando com a parede, deixa essa mulher aí que não dá para falar com ela. E uma irritação, daí eu falei, tá. Daí despertou o celular de manhã, eu falei, eu não vou não, era 6h30 e eu não tinha dormido nada. E daí ainda falei, mandei mensagem para a pastora, a senhora pode orar, por favor, porque eu estou sentindo muito cansaço, e realmente era um cansaço que não era normal. Apesar do trabalho, um cansaço muito forte. E dor no estômago. Eu falei, mas faz tanto tempo, nunca tive mais, né? Tipo, 2 anos, né, que eu fiz o procedimento cirúrgico, que não tinha dor, né?
Mas eu falei, eu vou. Mesmo assim, eu vou. O Denis, não, amor, vai, né? Eu vou estar aqui orando por você. Aquela carinha dele, Jesus. Vai, irmã, vai. Vai com Deus. Cheguei de manhã, assim, eu já não sou muito da manhã mesmo, né? Quem me conhece sabe que de manhã eu já... Paz, irmã, só dou uma respiradinha, entrei, e já cheguei bem em cima, né? Peguei meu cafezinho, passei e sentei lá. E o Senhor foi ministrando meu coração. E logo no primeiro grupo, né, foi falado sobre você não ser gerado dentro do casamento. Esse foi meu caso, né? Eu fui gerada fora do casamento, depois que minha mãe engravidou de mim, que meus pais se casaram. Então, já começou o tratamento ali, onde Jesus começou a ministrar meu coração a aceitação, porque eu sempre achei que eu não era adequada, porque quem me conhece a minha história, eu já pesei 130 quilos, então, por eu ser obesa, eu sempre achava que era por causa da obesidade, que eu me sentia excluída em alguns ambientes e sofria muito bullying na escola desde muito pequena. Uma família muito humilde, né? Então, assim, tinha muitos pontos que eu achava que já estava curada, né? Então, eu tinha uma resistência em receber, às vezes, presentes, apesar de eu amar. Mas eu tinha um pouco de resistência, assim, no sentido... Por exemplo, a Lud comprou uma blusa mó bonita, mas não ficou bom para ela, e ela me dá. Eu aceito, só que, como a gente veio de uma família muito pobre, eu lembro que a gente recebia algumas roupas, né, das pessoas. E desde muito pequena eu já servia no altar do Senhor. E as pessoas e as adolescentes, né, as minhas amiguinhas, elas não faziam por mal, mas elas falavam assim: "Ah lá, tá usando a minha roupa. Por que ela está usando a minha roupa? Eu não dei para ela." Porque, às vezes, os pais tiravam, faziam aquelas... Então, eu sentia, tipo, vergonha, né? Eu falava assim, nossa, estou usando roupa. E elas falavam na minha cara, tipo, estou usando a minha roupa. Então, acabou que aquilo... Então, eu tinha uma certa dificuldade. E o Senhor foi tratando, né? E foi trazendo a memória. E daí, um passo bem importante para mim foi quando... eu amo fazer aniversário, quem me conhece sabe, né? Eu amo uma festa, amo receber as mensagens que são muito carinhosas, amo os presentes, não posso negar, porque é a minha linguagem de amor, eu amo dar e amo receber. Mas todo aniversário eu ficava... eu me escondia, na verdade. No meu aniversário eu já peço me assumir, e eu gosto de ficar na minha casa, todo. Sempre foi assim, desde o Brasil. Quando eu fazia aniversário, eu queria ficar na minha casa. E eu achava que era porque eu queria ler as mensagens e porque eu queria estar perto... eu queria ficar em casa. E eu achava que era por isso. Mas eu ficava, apesar das alegrias que o Senhor sempre me surpreende em todos os meus aniversários, eu senti uma tristeza muito profunda neste dia. E eu não entendia, passava-se anos, e eu não entendia isso. E daí o Senhor ele já estava trabalhando, porque, para quem não conhece a nossa história, meu pai nos abandonou. Né? Na verdade, ele tinha 2 famílias. Eu descobri só depois de casado, né? Quando ele faleceu. E ele nos abandonou, mas todo o meu aniversário, ele vinha. E depois a gente descobriu que ele vivia numa cidade vizinha, então ele vinha a pé pela avenida, e era muito longe, mas ele caminhava dias para chegar nessa data e me dar um abraço. Só que chegou um dado ano, acho que em 2006, ele parou de vir e nunca mais veio. E daí eu aceitei aquilo como uma rejeição, tipo assim, ele esqueceu de mim, porque ele não vem mais, né? E passou, e daí depois, mais para frente, eu casei, né? E daí eu fui procurar saber se ainda ele estava vivo, a gente não descobriu nada sobre isso, então aquilo ficou como ele me rejeitou realmente, nem para o meu casamento. Só que um pouquinho antes de eu vir ao Japão, eu descobri que ele havia falecido, e foi realmente no ano de 2006. E eu não pude despedir do meu pai. Eu não pude dar o último abraço e nem falar para ele as coisas que eu gostaria de ter falado, né? Pelos transtornos que nós tivemos que passar como família, pela ausência dele.
E não que eu odiasse, porque a minha mãe nunca falou mal do meu pai. Então, eu via meus irmãos, a gente passar muita dificuldade, até com alimentação, roupas. Eu via meus irmãos daquele jeito, minha tristeza era por eles. Mas eu não tinha ódio do meu pai, nem ira. Na verdade, eu tinha pena, porque ele era um mendigo, sendo que ele tinha uma família que amava, mas ele tinha escolhido aquilo para a vida dele. Então, eu tinha pena, na verdade. Mas eu amava quando ele vinha me abraçar. Ele não trazia nada. Às vezes, ele não vinha com nenhum real, porque ele não tinha, mas o abraço que ele me dava. E passou, né? E o meu pai, ele, como eu disse, em 2008, eu descobri que ele tinha falecido. E foi eu que falei para minha mãe. Eu lembro que minha mãe, tadinha, mesmo todo esse tempo, ela chorou muito, falou, nossa, né? A gente não pôde despedir, né? Eu falei, mãe, a gente não pôde despedir, mas o senhor sabe todas as coisas. Só que aquilo ficou no meu coração. Então, todo o aniversário era como se eu esperasse que ele ia chegar para me dar aquele abraço. E eu não sabia, né? E daí, nesse Veredas, o Senhor falou que era isso que eu sentia. Tipo, em todo lugar que eu chegava, até no trabalho também, eu sempre dava um jeitinho de, em algum momento, sair do trabalho, porque eu achava que eu era inadequada naquele lugar. No ministério, né? O ministério, por exemplo, do canto. Eu sempre achava, tipo, eu me esforço, né? Eu não sou ótima cantora, mas eu me esforço. Mas, mesmo assim, eu sempre falava para Jesus que não era bom, e que eu sempre fui muito assim, nada que eu faço é muito bom, é bom, tipo, e as pessoas sempre falam, não, tá bonito, né? Os irmãos vêm, coragem, os irmãos, eita glória, os irmãos vêm, coragem, mas eu sempre falava assim, nada que eu faço é muito bom, e as pessoas, nossa, você é tão comunicativa, tão amorosa, as pessoas têm tanta facilidade, e eu sempre tive essa dificuldade, o chefe fala, nossa, você trabalha bem, eu falo, tipo, minha função, né? Tem que trabalhar. Então, assim, eu nunca fui apesar de eu sorrir e agradecer, mas, na verdade, dentro de mim, como eu nunca recebi palavras do meu pai de aceitação, de que ele tinha orgulho de mim, então, eu não aceitava muito, assim, tipo, você é boa nisso, eu tenho orgulho de você. Então, na verdade, eu buscava, mas, ao mesmo tempo, eu não recebia quando as pessoas falavam. Eu falava, as pessoas falam porque, normal, né? Mas eu não recebia, tinha uma baixa autoestima muito grande dentro de mim, né? E que eu achava que era relacionado ao peso da época, e não era, na verdade, né? Porque eu emagreci e aquele sentimento pendurava aqui dentro do meu coração. Então, passou, e daí, na ministração, ali do Veredas, o Espírito Santo usou muito aquelas irmãs. Eu sou muito grata pela vida da Fabi, da diaconisa Fabiana e da diaconisa Jacreonice, porque elas foram muito usadas, e ali eu pude despedir do meu pai, né? Eu pude falar para ele, mesmo ele não estando ali, eu consegui falar, né, para ele, pai, por que, né, o senhor fez isso? Mas eu te libero. Eu te perdoo, né, pelas ausências e por tudo que eu tive que enfrentar, porque o Senhor não estava, né, do meu lado, né? Porque eu penso que desde criança o Senhor tem cuidado de mim de uma forma muito especial, porque já não era para mim estar aqui, já era para mim ter morrido muitas vezes. Satanás tentou inúmeras vezes, em fatos inimagináveis até, mas o Senhor sempre guardou a minha vida. O Senhor sempre me protegeu. E ali eu consegui despedir, né? E falar, pai, tudo bem, né? Eu não tenho o seu abraço, tudo bem, pode ir, está tudo certo. E daí, nessa hora, eu senti como se Deus me abraçasse como um pai. E eu tinha um pouco de dificuldade ainda. Falei assim, nossa, Yara, você cresceu. Eu cresci num lar cristão também, desde os 5 anos. Só que, por eu não ter tido essa cerca de proteção, eu sempre me protegi muito, né? Eu faço, deixa que eu cuido. Então, assim, eu fui abrir meu coração para Deus começar a tratar a minha vida, foi aqui nessa igreja, né? A pastora Débora, o pastor Sérgio, né? A pastora Débora aguentou firme, ei, mulher gloriosa. E foi aqui que Jesus começou a tratar, mas eu sempre dentro da igreja, minha outra pastora puxava também,
Mas eu não queria falar. Eu falava, não resolvo. Por que eu vou ficar levando lá na igreja, para a pastora? Imagina, a pastora tem os problemas dela. E, então, passou-se muitos anos. Mas aí, aqui, o Senhor foi tratando comigo, tem me colocado em posição de honra, né? Porque eu cheguei aqui realmente na miséria total, emocional, física e até financeira, porque não? A gente chegou num estado muito crítico emocionalmente. E eu só posso louvar a Deus mesmo, porque o Senhor foi muito bom, muito, muito bom. E esse seminário foi um divisor de águas na minha vida. E hoje eu entendo porque esse levante, né, para que eu não fizesse, para que eu não concluísse, para que eu não fizesse esse seminário. Mas foi libertador. Eu cheguei já em casa feliz, né, grata a Jesus, porque eu pude liberar, né, liberar isso que estava aqui dentro de mim e aceitar o amor de Deus, o abraço de Deus na minha vida. E ele sempre fala, né, ele sempre vem falando, né, como eu amo você, do jeito que você é, como você é, não importa se você era gordinha, se você era magrinha, e ele foi ministrando cada detalhe, né, e foi muito legal uma coisa que aconteceu, porque eu estava com eu tenho um pouco, né, de manhã eu falei assim, eu vou soltar esse cabelo, né? Daí eu pensei, não, dá muito trabalho. Daí eu cheguei e nesse exato momento, a Fabi estava do meu lado, eu falei, nossa, se eu tivesse cabelo liso, ia ser mais fácil, né? Nossa, meu Deus do céu, esse cabelo me dá trabalho. E daí, durante a ministração, o Senhor foi me falando, numa das ministrações, o Senhor falou, né, que ele se agradava de quando eu cantava e se agradava mesmo com os acordes meio desafinados do violão, que ele se agradava também, que ele estava contente porque eu estava me esforçando. Amém. E daí eu fiquei feliz, e daí no final ele falou assim, e eu amo o seu cabelo como é, amém, né? E eu quero que você solte o cabelo. Amém, Jesus. Então foi coisas de lá de trás, né, na adolescência, aleluia, que fala, esse cabelo é ruim, seu cabelo é ruim. Daí fala, não, meu cabelo é bom. Amém, em nome de Jesus. Então foram muitos pontos que eu achava que já estava ok, mas que o Senhor Jesus, ele trouxe a revelação para trazer cura. Amém. E eu louvo a Deus por isso. Amém, glória a Deus. Yara, a última coisa, só responda o que eu estou te perguntando, tá bom? Como que Deus te chama? Eu lembro porque eu não gostava do segundo nome. Eu falava assim, mãe, por que você colocou esse nome? Eu sempre tive muita dificuldade com o meu nome, né? Porque fica Yara Aparecida. E daí... Mas como Deus te chama, Yara? Deus me chama cheia do Espírito e surpresa agradável. Aleluia! Aleluia. Yara, pastor, queria te dar um abraço. Deus abençoe. Saroca, onde você está? Aqui. Vem cá. Conta a bênção, Sara. Bom dia. Na verdade, o meu testemunho ele vem desde o dia 29, que foi cancelado a Veredas. Eu queria pedir desculpa, porque eu acho que ele foi cancelado por minha causa, porque Deus precisava trabalhar em mim ainda. Na verdade, Deus foi trabalhando desse tempo para cá. Deus ele foi tratando certas coisas na minha vida que ele falava, Sara, você está tomando controle da sua vida e você não está dando para mim. E, na verdade, foram coisas pequenas que Deus foi tratando diariamente comigo. E semana passada eu falei para minha amiga, olha, eu vou precisar que alguém jejue comigo, porque eu não quero ir no Veredas. E aí ela falou, não, eu vou jejuar com você, porque eu sei que é difícil. E a gente ficou 10 dias jejuando, e realmente eu falei, não, eu vou no Veredas, mas eu ficava com aquele sentimento de, eu não quero ser tratada, porque eu sei que vai ser um tratamento em que eu vou chorar, não quero. E teve um apoio ali de Satanás, porque ele pegou e logo no começo da semana eu passei 2 dias muito mal, muito mal.
No final da semana, até sexta-feira, eu ainda estava muito mal. E de manhã, no sábado, eu ainda estava bem mal. O diabo fez de tudo. Mas uma coisa assim que Deus tratou comigo foi a questão de eu ser uma pessoa muito independente. Teve situações na minha infância em que os meus pais, o Japão ele não é um lugar fácil para os adultos, né? Precisa trabalhar até a hora tarde, às vezes tem que fazer as coisas na igreja. Então a gente acaba, como criança, eu me sentia abandonada. Eu falava: nossa, os meus pais estão trabalhando até tarde. Nossa, eles têm que fazer IFC. Eles estão me deixando aqui sozinha. Eu não estou gostando disso. Eu estou me sentindo abandonada. E esse medo que eu tinha de ser abandonada criou uma independência em mim, em que eu falava: não, eu tenho que fazer sozinha, não, eu vou resolver sozinha, não, eu vou me proteger. Tanto que as pessoas falam: nossa, Sara, você é uma pessoa bem madura. Eu aceito um elogio, mas eu creio que não foi um amadurecimento certo, na verdade, porque foi uma independência que eu criei das pessoas e de Deus. E foi algo que foi tratado no Veredas, de você ser independente. E, é claro, eu compartilhei minha história. E Deus falou assim: Sara, eu precisava que você estava no Veredas, porque você ia ser tratada e você ia ser um ponto para os outros ser tratado. Porque durante os grupos menores, 2 pessoas falaram assim: a Sara estava falando, e eu me lembrei de uma coisa. E eu falei: nossa, até na minha dificuldade, Deus usou para dar um escape para uma outra pessoa, né? Então, eu creio assim que tudo que a gente passa não foi por acaso. Deus está trabalhando conosco. E uma coisa assim... Ai, gente, que vergonha de falar isso. Ai, pera, eu vou respirar um pouco antes de falar. Pelo fato de eu ser uma pessoa independente... Ai, gente, não pensei em nada. Não criem expectativas em nada também. Mas pelo fato de eu ser uma pessoa independente, uma coisa que eu estava sentindo muito medo era de escolher alguém para casar. E eu falo, não tem ninguém. Pera, gente, calma. Não tem ninguém ainda. Mas eu ficava nessa coisa de eu vou ter que escolher a pessoa, eu vou tomar essa responsabilidade, eu não posso ter uma decisão errada, eu tenho que estar ali firme no que eu quero. Essa responsabilidade de escolher alguém é minha. Mas é o que a diaconisa Valéria falou, essa responsabilidade não é minha, que a diaconisa falou, que essa honra é dos pais. E foi uma coisa que eu fui ensinada, mas eu tinha esquecido. E foi uma coisa que eu lembrei no Veredas, que essa responsabilidade é dos meus pais. Então foi um fardo para mim que eu deixei embora. Aleluia. Que essa responsabilidade eu não tomo sozinha, mas eu tomo em conjunto, como família. Então, é aquela coisa, para mim ser independente, eu primeiro preciso ser dependente. Então Aleluia. Foi algo que Deus tratou e eu agradeço. Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoe. Ludi Vinícius. Cadê? Vem cá. Aí a gente... Depois encerra com a diaconisa Fabiana. E Mary também, diaconisa diaconisa Mary. Mary. Verdade. Aí, muito bom. Chega pra cá, Hoje Vini. a mensagem é essa, tá bom, É verdade. gente? Tem gente que preocupada, ai meu Deus, Verdade. ainda vai ter pregação? Não, essa é a mensagem. Tranquilo, Fiquem tranquilos. suave. Suave na nave, né? Pode começar. Pode começar, não. Paz do Senhor, igreja. Bom, esse Veredas foi, para mim, que sou filha de pastor, é meio estranho fazer um que é abençoando gerações, sendo que, assim, sou muito abençoada pelos meus pais, eles são pastores, sempre estão abençoando os outros, eles, lógico, vão me abençoar. Era isso que passava na minha cabeça. Mas abençoar gerações não se diz só sobre o futuro, mas diz sobre o seu passado. Porque enquanto você, no meu caso, eu recebia muitas bênçãos, lógico, com a palavra de Deus, através dos meus pais, o Senhor me disse, tudo bem, você está recebendo, você não tem nada do que reclamar dos seus pais, realmente, mas você está recebendo tudo isso? Você está abrindo seu coração? Você está realmente
deixando essa bênção dos seus pais entrar no seu coração. E o Senhor falou muito isso comigo, porque na minha infância eu sempre via meus pais abençoando as pessoas. E eu não tinha raiva disso. Muito pelo contrário, eu era muito orgulhosa. Meu Deus, eu tenho um privilégio de ter pais assim. Pais que estendem as mãos para as pessoas, até quando eles precisam ser abençoados, eles estão lá para abençoar os outros. E quando eles tinham cursos à noite, eles estavam ali para dar aulas, enfim, dando tempo para as famílias. Eu também tinha as minhas necessidades, mas eu não aceitava. Eu pensava assim, não, as pessoas estão precisando bem mais do que eu, porque eles não têm pais assim em casa. E eu tenho o tempo todo do mundo para receber dos meus pais. Mas aí eu fechei o meu coração na minha adolescência, eu não me abria para os meus pais, eu não falava nem de quem eu gostava para os meus pais, porque eu pensava, não, eles não precisam saber daquilo que eu estou passando. As pessoas têm mais necessidades do que eu. Eu consigo lidar com isso, eu consigo lidar com os meus sentimentos. Mas eu não conseguia. Eu vivia num deserto dentro de mim que eu me prendia, não conseguia, gente, não me abria. Minha mãe sempre falava, que você está bem? Como está seu coração? Meus pais, né? Eu falava, não, está tudo bem. Tá? Tem alguma coisa passando na escola? Não, estou tirando notas boas. Está tudo bem. Mas o meu relacionamento com as pessoas e dentro de mim com Deus não estava 100%. Eu não estava bem, mas eu dizia. E por esse motivo, na infância eu ficava na casa das pessoas, né? Porque meus pais estavam trabalhando na igreja. E isso não estou colocando a culpa nos meus pais, isso aqui eu aceito no fundo do meu coração. Mas tinha algumas vezes que eu detestava ir na casa dos outros. Eu não queria, eu queria ficar em casa com os meus pais. Eu não queria ficar na casa de fulano de tal, porque eu não me sentia confortável totalmente, entende? Então, ali eu comecei a criar uma raiva dentro de mim. Não é a raiva dos meus pais, não é a raiva de igreja, não é a raiva de nada, mas eu tinha raiva, porque eu não queria ficar lá. Eu queria ficar com os meus pais. E Deus me mostrou essa raiva aí, te fez segurar o teu coração, segurar as suas palavras, seus sentimentos, não mostrar para ninguém. E, além disso, você ser autossuficiente. Porque você acha que, não, você dá jeito, seus pais não incomoda seus pais, não, eles estão ocupados. Você dá um jeito, você consegue. E isso que o meu coração falava para mim. E depois que eu me casei, eu percebi como eu era autossuficiente. Gente, desde você pegar um monte de Tupperware na sua mão e ter que abrir a geladeira e colocar lá dentro, eu era assim. Né? Meu marido até falava assim, eu estou do seu lado, por que você não pede ajuda? Não é verdade? A mulherada aí que gosta de fazer tudo de uma vez, isso é ser autossuficiente. Você tem o seu marido, você tem a Deus para você compartilhar os seus sentimentos, você tem os seus pastores com o coração totalmente aberto para te ajudar. Mas você ainda fala assim, tá tudo bem, eu dou um jeito, eu consigo. E Deus falou assim, não é desse jeito que eu quero que você seja. Você é muito abençoada, realmente. Você tem os seus pais para sempre estender as mãos sobre você. Você tem o seu marido para sempre estender as mãos sobre você. Mas você está recebendo isso? Ou você acha que você dá um jeito? E aí a casinha caiu, né? E eu entreguei tudo para Deus. Eu sou muito grata, eu valorizo totalmente a vida dos meus pais. Porque eu sei tantas histórias, eu vi tantas histórias, como que a presença de um pai e de uma mãe faz falta. E eu estou aqui para dizer, à frente da igreja, eu tenho uma família privilegiada. E eu declaro sobre a vida de cada um de vocês. Vocês jovens, adolescentes, vocês casarão e serão pais. Pais abençoados, pais que sempre terão uma palavra na boca de vocês através de Deus, para abençoar os seus filhos. E vocês serão como um privilégio na vida deles, tá? Vocês também, gravidinhas aí, Deus está trabalhando no coração de vocês, de pais que estão grávidos também. Que Deus vai abençoar vocês para abençoar os filhos de vocês. Eles serão promessas do Senhor.
Amém? Glória a Deus. Amém, Jesus. Fala, Sussão, tudo bem? Comigo já é diferente essa história aí. Eu já não sou filho de pastor, né, e tal. Enfim, mas eu posso resumir Na verdade, eu acho melhor começar pelo começo. Não foge, não. Não conta a história, não. É que eu gosto de ser breve. Eu não queria... Não é que eu não queria fazer este Veredas, né? Este seminário. Porque, assim, eu ando bem ocupado ultimamente, bem atarefado com a faculdade, com o trabalho, né, muitas horas extras, e também com o ministério, né, aqui na igreja da sonoplastia, e outras coisas também que eu ajudo aqui. Né? Então, assim, e também com a minha vida de casado, recém-casado, né, que eu estou aprendendo ainda, então a gente precisa se adaptar, estamos adaptando, né, e isso tudo cooperou para que ou eu dependesse totalmente de Deus ou eu ia na minha força, né, e toda decisão necessita ser tomada correta ou errada, né, e eu não busquei a sabedoria de Deus e tomei a decisão errada. Claro que isso não é uma decisão que você pensa, é que você começa a agir e depois percebe que você tomou a decisão errada. Então, eu comecei a lidar as coisas na força do meu braço e resolver as coisas da forma que eu achava que ia dar certo. Então, eu não estava pedindo força para Deus, e se eu não acordasse bem, eu decidia que não ia trabalhar cedo naquele dia, né, que eu entro mais cedo, então eu falava, não vou, e isso foi acarretando em consequências. Então, eu comecei a depender da força do meu braço, né, e também no meu casamento eu comecei a tomar decisões na força do meu braço. Isso realmente esfriou a minha fé, né, porque é isso que acontece quando a gente não fica ligado com Deus diariamente. Porque eu vinha com a minha vida com Deus numa escala subindo, crescente, e eu estava empenhado, estava bem engajado com as coisas de Deus. Porém, quando veio essa estafa, pós-casamento, até antes já estava bem estafado, mas depois que eu achei que ia melhorar, não melhorou, então eu acabei tomando essas decisões de esfriar a fé, porque é decisão. Então eu acabei esfriando, e nisso eu comecei a tomar decisões pela minha própria vontade, e então eu já não estava aguentando fisicamente, mentalmente, eu já não estava aguentando muitas responsabilidades. E acaba que eu não estava conseguindo completar as coisas. Estava tudo ficando pendente. E essa é uma das coisas que mais me estressa, né? Que é deixar as coisas pendentes, eu não conseguir fazer, porque também tem um pouco de perfeccionismo, então se eu não vou conseguir fazer corretamente, então eu espero para quando eu puder fazer, eu faço direito. Então acaba que eu estava numa bola de neve. E quando chegou, na verdade, teve semana passada a conferência, e eu já achei que não ia conseguir também vir. E eu já não estava mais dependendo de Deus, que eu não estava bem fisicamente. Então eu falava, não vou conseguir. Mas aí, então, por passar por essas aflições, um dia antes da conferência, né, eu orei, eu falei, Deus, então, que o Senhor, se o Senhor quer me usar, se o Senhor quer me dar forças para eu conseguir fazer a obra para o Senhor, porque não é para mim, eu estou indo para servir, o Senhor que vai fazer, eu não vou fazer nada.
Aí eu me rendi, e era isso que eu devia ter feito, e sempre ter feito. Então, eu vim, cheguei, fui no meu tempo, não quis correr, sabe quando o trânsito está livre, assim consegui chegar. Meu sogro já estava arrumando as coisas aqui, ele veio mais cedo para fazer os pastores, os preletores iam via Skype, né? Então, eu não ia estar aqui antes, porque eu estava trabalhando, começou na quinta-feira, e ele já veio, ele conseguiu, ele me ajudou, eu só vim tomar conta, e deu tudo certo, nada deu falha, a transmissão foi tudo ok. E eu falei, eu não, em nenhum momento eu me esforcei para que, eu falei, se der alguma coisa errada, eu vou fazer no meu tempo, se não der, não deu. Eu falei, meu sogro vai ficar louco. Aí eu falei, bom, mas é Deus que está no comando. E aí, aconteceu que foi tudo perfeito. O sono que eu estou com um problema de estafa, então o sono profundo sumiu ali, eu consegui prestar atenção. E depois disso, saí realizado. E meu sogro, no dia seguinte, né, vou contar aqui, que ele não sabia nada disso, porque eu também não falei para ele, que eu não falei nada disso. Eu vim aqui e fiz o trabalho, mas ele não sabia que essas coisas estavam acontecendo. Depois, no dia seguinte, ele me falou, muito obrigado, Vinícius, pela sua ajuda, e Deus está tocando meu coração de te pagar um almoço amanhã. Amanhã não, né? Assim que der, no outro dia. Para você ir para a Luz. Então, assim, aonde você quiser. Aí eu falei, que Deus ainda me recompensou. Ele me usou, eu simplesmente me disponibilizei, Ele me usou, me deu força, consegui fazer tudo, e ainda assim eu fui recompensado. Isso me causando constrangimento. E eu fiquei muito constrangido com o amor de Deus. E ali a minha fé foi sendo ressuscitada, né? Graças a Deus. E veio novamente agora o seminário Veredas Antigas. Aí e aí eu estava muito atarefado. Aí a Sara aqui também compadece de mim, que ela também faz faculdade na mesma universidade que eu. E se for esse Veredas era para ser um mês passado, a gente não ia conseguir vir, porque a gente estava muito atarefado de provas, porque o calendário de provas da faculdade estava cheio, né? E a gente estava bem atarefado lá, muitas provas pendentes, né? Mais coisas pendentes. E graças a Deus foi adiado o seminário, e a data de limite das provas, que era até segunda passada, foi adiada para até sábado, ontem. Aí a gente conseguiu fazer todas as provas e assim conseguindo vir. Aí eu fiz as provas, terminei ontem também. Fui bem, graças a Deus, creio que a Sara também foi muito bem. E Deus me deu força, né? E eu ainda assim oscilo, né? Porque é uma coisa que em tratamento. A gente precisa, é um processo que a gente precisa diariamente estar, né? Renovando, reafirmando. Então eu até falei com a Lu, nossa, sábado inteiro eu não vou aguentar. Eu vou dormir. Mas Deus deu força e eu fiquei muito feliz com esse seminário, porque aí agora volta lá no início que eu ia resumir, é o que eu posso resumir esse seminário, que foi para mim nova visão. Deus me deu uma nova visão, porque Ele me deu discernimento de coisas que eu não pensava que poderia, possivelmente isso que ocorreu. Deus me deu discernimento e ali eu pude compartilhar aqui com meus irmãos e orei e fui curado. Então, Deus trabalhou no meu coração e eu fiquei muito feliz também, porque
nessa seminário, conferência, seminário, eu confundo. Nesse seminário eu pude ter comunhão com irmãos que eu não... No convívio aqui, a gente acaba só cumprimentando, não tem tempo para conversar, né? E aí eu pude conversar até com meu irmão Jun, ali, que na verdade chama Vinícius também, eu nem sabia, e é meu xará. E o Natan, muitos irmãos novos também que apareceram, a gente consegue aumentar esse nível de relacionamento, né? Essa amizade, muito bom. Então, eu agradeço a Deus por ter me presenteado com esse seminário e essa oportunidade da igreja, de servir aqui na igreja também. Né? Amém. Vamos lá, minha irmã. Deus abençoe, diaconisa. Aleluia. Amém. A pessoa já chega chorando. Amém, né, amados? Eu agradeço essa oportunidade novamente de ter sido facilitadora nesse seminário. E nos grupos finais eu pude ser tratada também, apesar de a gente estar aqui para ajudar as pessoas, mas a gente acaba também sendo ministrada. E numa das ministrações, não era nem eu que estava ministrando, mas quando a pessoa começou a falar, era como se eu me visse lá. Ela contou exatamente uma situação que eu havia vivido. E era uma situação em que eu fui tratada, ministrada quando eu fiz esse seminário. E eu me vi lá naquela situação, e ela começou a falar, e o Espírito Santo começou a me mostrar eu mesma naquela situação. E assim que a outra diaconisa terminou a ministração, eu levantei a mão e pedi permissão para ela, porque eu sabia exatamente o que ela passou e o que ela estava passando, e exatamente o que eu tinha que falar para ela. E foi uma situação assim que, para mim, foi muito forte, porque eu também não tive essa oportunidade de despedir do meu pai. E quando ela começou a falar isso, eu vivi essa situação e eu pude, junto com ela, fazer de novo essa ministração de despedir do meu pai, de falar para ela também guardar as boas lembranças, mesmo sabendo que ela passou por situações difíceis com seu pai, mas que a lembrança que ela ia guardar era a melhor lembrança que ela tinha tido do pai dela. E era essa lembrança que todos os seus aniversários ela ia lembrar. Que essa tristeza que ela sentia não era o que Deus queria, mas é um momento em que ela ia lembrar com muito amor, com muito carinho, e que hoje eu também entendo isso, porque eu passei por essa ministração. E foi assim, exatamente o que eu lembro. E eu lembro exatamente, inclusive foi a pastora que fez essa ministração comigo, e eu lembro exatamente até o momento em que ficou gravado na minha memória, de tão forte que foi. E é essa imagem que eu guardo. E foi exatamente a mesma ministração que o Espírito Santo me levou a fazer com ela. E assim, foi uma experiência tão forte que, apesar de ter já facilitado por vários seminários, mas é um aprendizado que a gente leva. E eu encorajo vocês a serem ministradores também, de levar essa mesma bênção para as outras pessoas. Porque é algo assim que não é da sua capacidade, porque eu também, na verdade, antes de me converter, eu nem conversava, nem falava nada, porque eu era uma pessoa muito fechada. E o Senhor que capacita. Mas desde o começo desse seminário, desde o primeiro seminário que teve aqui no Japão, eu já falava que eu queria ser facilitadora, porque eu queria ver
essa mesma libertação, essa mesma felicidade, essa alegria de ser liberta na vida das outras pessoas. Eu não podia guardar isso só para mim, porque isso é egoísmo, né? Então, é algo que a gente precisa levar para essas pessoas, porque a gente convive com essas pessoas diariamente. E a gente vê o conflito interno, as identidades feridas que elas têm. E, muitas vezes, a gente não tem esse tempo de ficar ministrando na vida das pessoas. Mas a gente tem essa oportunidade de fazer isso quando existem esses seminários. Então, quando tiver essa oportunidade do treinamento para ser ministradores, pensem nisso, levem isso que vocês passaram para outras pessoas. Isso será um diferencial, não só aqui no Japão, mas para as nações que vocês forem levados, até para o Brasil, outros países, né? E assim você e eu, nós podemos fazer parte dessa nação sarada, em nome de Jesus. Amém? Amém. Diaconisa Mary, rapidamente aqui, compartilhe conosco e logo em seguida entregaremos os certificados. Meus irmãos, valerá a pena, tá bom? Esse tempo investido na presença de Deus, porque olha, isso vai ficar martelando sua mente essa semana toda e o Senhor vai ministrar o seu coração por extensão. Eu creio nisso, que a sua vida será ministrada e já começou aqui hoje. Já começou de pessoas que você não participou desta vez, mas o Senhor já está ministrando coisas na sua vida, que Ele quer terminar a obra que Ele já iniciou em nome de Jesus. Vamos lá, minha irmã. Bem. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Eu vim testemunhar porque a minha participação no Veredas não foi nem como ministradora e nem como pessoas que estavam recebendo ali, né? Foi porque eu fui assistente das cozinheiras maravilhosas que fizeram aí o seu almoço, né? Então, eu fui apenas assistente ali, ajudando elas, né? Mas, como Deus é Deus, então Ele me colocou ontem ali, porque Ele queria que eu tivesse mesmo aqui para dar esse testemunho. Na vinda para cá, de manhã cedo, começou na sexta, né? Na sexta à noite eu vim ajudar, eu estava até trazendo a Josi. Aí, nossa, numa curva, de repente, o carro ultrapassou outro e veio de cara. Eu olhei assim e falei, meu Deus. Aí ele, botou para cá. E eu falei para a Josi, Josi, eu não sei, eu percebo assim, parece que Deus faz assim, ó, sabe? Mas ia pegar de frente no meu lado. E eu tranquila, sabe? Eu só falei, ai, meu Deus. E tranquila, porque eu sinto que Deus cuida de tudo, todos os momentos. E aí, ontem, quando eu vinha para cá, para ajudar no almoço, aí eu vinha, trabalhei um período na parte da manhã, e logo após eu estava ansiosa para vir, porque é uma bênção tão grande você poder ajudar, assim, sabe? Você poder servir, ver o sorriso das pessoas ali, se servindo, se degustando essa comida maravilhosa que as diaconisas fazem. E aí, mas quando eu cheguei para entrar ali na Itigocém, aí eu já vinha decidida a vir, né, para trabalhar para o Senhor. E aí o telefone tocou, e como todos sabem, eu trabalho como tradutora e eu preciso de traduções para me manter, né, para manter o dia a dia ali, de onde vem o meu sustento desse trabalho. Aí o telefone tocou, era o chateau da empresa onde eu trabalho, falou assim, onde você está? Eu já fiquei meio assim, porque eu sabia que ele ia chamar para mim voltar lá. Tinha acabado de sair de lá, né? E aí eu falei assim, olha, eu estou indo para Kokachô. Ah, você está indo... não dá para você voltar? Eu falei assim, aí eu parei numa rua que fazia assim, ó.
essa rua eu ia para a igreja, e essa rua eu ia voltar para ganhar dinheiro. Aí eu parei o carro assim e olhei, aquele Y na minha frente. Mas me deu uma paz tão grande, e eu disse assim para ele, eu não posso voltar. E aí, é certeza que ele chamou a outra tradutora, e ela que iria ganhar. Mas eu senti uma paz tão grande no meu coração, e eu falei assim, veio no meu coração, Mateus 6,33, buscais, pois, primeiro o reino e a justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu fiquei tão tranquila, tão na paz, e eu vim, né? Eu vim para cá, tudo, começamos a trabalhar ali, fizemos, né, ajudei tudo. Só que Deus é Deus, né? Ele quis que eu viesse, por quê? Porque em dado momento, porque nós estamos ali trabalhando, nós não esperamos agradecimentos, não esperamos nada, nós fazemos isso porque nós amamos tanto, porque um dia alguém fez isso por mim, para que eu pudesse passar pelo Veredas, passar por tantas coisas, pessoas que olham, né, os filhos de outras pessoas. Nossa, tem tantas formas de ajudar, mas era uma alegria tão grande estar aqui ajudando, servindo. E Deus, Ele me deu um presente, porque no meio da tarde, Deus ele veio me dar um abraço, e eu fui tão agraciada. Não paga aquilo que eu poderia ter ganhado em dinheiro. Não pagou, sabe, o que Deus fez por mim ontem aqui. Então, eu estimulo a todos passar também por isso, porque vir ajudar não é só desgasto do seu físico, porque eu estava muito cansada também. Mas foi uma bênção tão grande de Deus. E no meio da tarde você receber aquilo que Deus está falando de você, sabe? Foi muito, muito, muito maior, muito maior. E eu descanso nele, porque o sustento é Ele que vai me dar. Amém. Eu venho glorificar o nome do Mary, Senhor. Como é que Deus te chama? Aleluia. Como é que Deus te chama? Mary e o Mico. E o Mico. A bênção de Deus. Filha amada e bênção de Deus. Filha amada, bênção de Deus. Mary e o Mico. Quando você chamar a diaconisa Mary, você está chamando ela de filha amada. Vem cá, filha amada. Porque Mary quer dizer filha amada. Aleluia. Gente, valeu a pena, né? Que bênção, gente. E domingo que vem, se Deus te tocar, pode vir aqui dar testemunho também. Bom? Amém? Vamos chamar. Vamos chamar esse Vamos chamar lindo. as mulheres, primeiramente. Muitos não puderam estar na formatura, digamos assim. Na entrega do certificado. Mas eles serão entregues a eles ou a elas em outra oportunidade. Tá. Né? Então eu vou chamar aqui o nome das mulheres e a pastora vai entregar. E aí a gente faz o inverso, tá bem? Então vamos chamar aqui, eu gostaria que vocês aplaudissem a Jesus pela vida dessas irmãs queridas. Cristiane Miranda. Daniele Tada. Yara Aparecida Ferraz Bruestle. Sara Mayumi Tateyama. Rafaela Yoshitaki. Ludmila Bugiprado. Chinem. Letícia Suzuki Pontes. Josiane Jéssica Cunha Suzuki.
E duas pessoas, duas mulheres de Deus que não tiveram possibilidade de estar aqui conosco. A nossa irmã Marina do Carmo Fujita Casimiro. E também a nossa, vocês vão se surpreender agora, a nossa irmã Mariko Tereza Hayabi. Parabéns, minhas irmãs. Que Deus abençoe cada uma de vocês de uma maneira surpreendente, como foi nesses dias, viu? Levem essa bênção para as suas futuras gerações, em nome de Jesus. Aí, como os homens são mais altos, vou pedir para vocês ficarem atrás aqui para a gente ocupar um espaço melhor, até para tirarmos uma foto, tá bom? Johnny Carlos de Freitas, Vinícius Noboro Alves Tinem, Vinícius Jun Kunichiro Fujimoto, José Claudimar Wakami. Deus abençoe o José, ele não esteve aqui conosco hoje, mas Ivan Kikuchi, Deus abençoe a vida do Ivan também. Em nome do Senhor Jesus. Oh, glória, quantas bênçãos. Que foi, amor? Vai tirar foto? Ah, tá. Glória a Deus. Vamos orar por vocês, então. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por estas vidas que entregaram os seus dias para serem cuidadas de perto pelo Senhor. Oro para que agora, de agora em diante, elas vivam nos seus passos aquilo que elas receberam da sua palavra e das ministrações aos seus corações. Que elas recebam forças do Espírito Santo, para que nada, todo impedimento caia por terra, e que elas tenham liberdade de ir, de prosperar naquilo que o Senhor já declarou a respeito deles e delas, daquilo que o Senhor pensa a respeito destes. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Parabéns, queridos. Eu gostaria de encerrar esse culto pedindo aqui para o diácono Marcos nos ajudar. Eu tenho uma canção que eu estava ali ouvindo esses testemunhos e muito tocou meu coração lembrar dela, porque é uma canção que fala de família. E tudo isso que foi promovido aqui, nesse ambiente, nesses dias, só reforçou algo no meu coração. Somos uma família espiritual e estamos fazendo a vontade de Deus. É trabalhoso, como muitas vezes aqui dissemos, é sacrificial, é também uma decisão, mas, sobretudo, o Senhor se agrada disso que nós estamos fazendo. Então, eu quero convidar você para ficar em pé, e eu quero te dar a chance também, enquanto nós cantamos essa canção, que você tenha essa liberdade, porque eu quero fazer aqui no final dessa canção, uma oração pela sua vida, pela sua família. Todos aqui em comum tomaram uma decisão, tiveram que dar um passo de fé para experimentar tudo isso que Deus havia reservado. Esse dia também não é por acaso. Deus fez esse dia e trouxe você nesse lugar também para promover algo diferente na sua vida, para fazer algo pela sua família. O Veredas Antigas, ele não é diferente desse ambiente que aqui estamos, porque o que faz diferença tanto no seminário Veredas Antigas quanto nesse culto é a presença de Jesus. E Jesus está aqui neste lugar. Talvez você possa dizer assim, mas eu não fiz, então eu vou ficar sem a bênção. Não, porque o mesmo Jesus que atuou no Veredas, ele está atuando aqui agora. Ele pode fazer e iniciar uma nova trajetória de vida, porque Ele sabe os caminhos e os planos que tem a seu respeito. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz: eu bem sei os planos que tenho a seu respeito, planos de te fazer bem e de te dar vida e sucesso vindouro. Então hoje você pode também pedir a presença desse Jesus que você serve, desse Jesus que você já fez um compromisso com Ele, mas como disse aqui o irmão Vinícius, você se permitiu apagar a fé nele.
Mas também você pode ter um start, pode dar o primeiro passo, começar hoje com Jesus. Começar convidando Jesus para entrar na sua vida e mudar a sua vida e a sua história. E aí você vai ganhar revelação, entendimento do porquê você se comporta, da maneira como você se comporta. É um processo que você vai permitir Jesus iniciar na sua vida hoje. Então vamos cantar essa canção? E aí, enquanto nós cantamos, você toma posse dessa bênção. E eu quero chamar você aqui depois, à frente, para a gente orar juntos. Que tal? E cagadescar. Tudo bem? Podemos fazer isso? Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Devo aprender aí? Quem não sabia, agora já deve estar a letra aí, né? Amém. Então agora, Recebi um novo chegamos coração do Pai. nesse trecho, eu gostaria que você desse pelo menos em 2, 3 pessoas um abraço carinhoso, porque Amém. como família, o abraço também cura, viu? Amém. Amém? Amém. Vamos lá? Recebi um novo coração do Aí. Pai. Sim. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração. É agora, hein? É agora. Vamos lá. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo. Olha aí pro seu lado, olha pro seu lado aí, vê mais pessoas que você pode abraçar. Abraça calorosamente aí, querido. Porque somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Aleluia. Vamos aplaudir a Jesus, queridos. Ele merece. E eu quero convidar você que quer receber do Pai essa confirmação pro teu coração. Você que ouvindo todos esses testemunhos foi estimulada a ter uma atitude de fé. Então eu quero chamar você à frente para ser curado, para ser abençoado, para ser renovado. Vem, querido, não tenha medo. Pode vir agora. Nós queremos orar. Só orar. Em nome de Jesus. Vem.
Vem, aí, isso. Um passo de fé nunca é demais. Um passo de fé corresponde à expectativa de Deus para a sua vida, para o seu casamento, para a sua história. Viu? Em nome de Jesus, você pode dar esse passo de fé, mesmo não entendendo muita coisa. Fala assim, eu não entendo muita coisa, mas o que importa é a minha atitude de fé. Vem, pode vir, não tenha medo, não tenha medo. Se você está sentindo essa vontade mesmo de abraçar essas pessoas aqui, você também pode vir abraçá-las, pode estar aqui com elas. Aleluia, aleluia. Não fica no teu lugar, faça aquilo que Deus está iluminando você, tocando teu coração, a vir aqui, ser instrumento também de acolhimento, de bênção para esse irmão, para essa irmã que está aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós ouvimos tantas coisas lindas aqui, e eu tenho certeza que elas não terminam aqui, elas não terminam por conta dessa festa, dessa celebração, elas só deram um início, e eu tenho certeza que no passo de fé dessas pessoas, esse início já se inaugura hoje, o início de uma nova fase, de uma nova estação na vida dele e dela, um início, Senhor, lindo na restauração do casamento, na restauração da saúde, na restauração de propósitos, de sonhos. Senhor, é lindo ver o que o Senhor faz, e é muito mais lindo saber que o Senhor não parará de trabalhar para aqueles que buscam o Senhor, que esperam no Senhor. E Jesus, eu quero colocar essas vidas que aqui estão. Senhor, eu sei que o Senhor tem planos e propósitos maravilhosos, e a minha oração aqui hoje é para que o Senhor dê início, reinaugure esse tempo na vida deles e delas. Eu te agradeço porque o Senhor está fazendo obra maravilhosa. O Senhor já declaraste na tua palavra: eis que estou fazendo obra maravilhosa. Vocês não estão percebendo? Eu estou abrindo caminho, eu estou abrindo ermo para vocês passarem, e eu tenho certeza que a fé de vocês está salvando, a fé de vocês em Jesus Cristo como Senhor está liberando agora uma nova unção, uma nova história está sendo escrita e inaugurada, e eu declaro a palavra de Deus sobre a vida de vocês. Eu tenho caminhos maiores do que os vossos caminhos. Os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus planos maiores do que os vossos planos. Assim como a chuva que cai do céu e rega a terra, não volta para o céu sem antes regar e fazer brotar a semente que eu plantei. E a neve que cai do céu rega o solo e não volta para o céu, se não produzir aquilo que Deus designou. Assim será toda palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, antes prosperará, chamará a existência o sucesso para aquilo que eu designei para a vida de vocês. Então hoje, Senhor, nós abrimos o nosso coração e nós deixamos o Senhor entrar e deixamos o Senhor governar a nossa vida. Nós estamos aqui debaixo da Tua mão potente, recebendo a Tua bênção que enriquece, prospera e não traz com ela desgosto. Eu ministro esse meu irmão, essa minha irmã com essa palavra. Se o teu coração estiver na direção do plano de Deus, tudo que você fizer vai ser bem sucedido. A sua vida já está sendo transformada a partir de agora. Receba, em nome de Jesus. Porque eu digo isso não porque eu estou aqui emocionado ou empolgado por causa da formatura. Eu estou dizendo porque é a palavra de Deus, e é a palavra de Deus para quem crê. E se você crê, receba, em nome de Jesus. Pai, eu te dou graças por tudo que vimos e ouvimos nesse lugar, por essa declaração do Senhor que abençoa este que te buscou, esta que buscou o Senhor. E eu tenho certeza que para a vida da igreja, essa foi uma semente de alegria que o Senhor plantou aqui, e que vai germinar e vai gerar muitos frutos. E Senhor, cultos como este, Senhor, festivos, alegres, cultos de celebração como que vivemos hoje, serão normais aqui,
nesse ambiente. Então, Senhor, abençoa o teu povo essa semana, libera sobre eles uma unção especial, retribua, Senhor, a cada um desses teus filhos e filhas que aqui estiveram, e aqueles que também acompanharam pela transmissão, que sejam abençoados nessa mesma medida, que sempre faço questão de lembrar: boa medida, sacudida, recalcada, transbordante e generosa, Senhor, porque essa é a tua medida para os teus filhos. Em nome de Jesus, eu os abençoo. Amém. Amém, queridos. Aleluia. Será que você pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus.